Amigos queridos, meus amigos de sempre, muito boa tarde, boa noite quase. Queremos agradecer aqui a companhia dos irmãos que estão sempre conosco a nos ajudar a fazer esse trabalho. Estamos fazendo mais uma vez a chamada para estudarmos a coleção Fonte Viva, hoje com o livro Fonte Viva, da mesma coleção, na psicografia de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, esses nossos companheiros e amigos de sempre. Nós estamos hoje desejando estudar a questão 129, guarda a paciência. A lição número 129, guarda a paciência. E temos o destaque de Paulo, que nos diz: por que necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, Paulo, Hebreus 10, 36. Então, Paulo nos recomenda que, depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, ou seja, depois que cumprirmos com as nossas obrigações, então aí sim poderemos alcançar a promessa, ou tudo aquilo que esperamos que vem do Altíssimo. Tudo isso nos chegará, com certeza nos chegará. Porém, nós temos compromissos, nós temos débitos, nós temos um passado que criamos muitos débitos ou muitas dificuldades, deixamos muitas pendências, deixamos algumas coisas ou muitas coisas sem resolver, sem pagar o devido tributo. Então, nós não podemos prosseguir se na retaguarda nós temos dívidas. Quando nós temos dívidas, nós podemos concluir pela nossa vida material. Nós, quando temos dívidas, nós não podemos continuar trabalhando, exercitando normalmente as nossas tarefas, porque ficamos com o nosso nome comprometido, com a nossa vida fica toda comprometida quando nós temos débitos, dificuldades que nos impedem a marcha. Assim também com a nossa vida espiritual. Quando nós temos dívidas do passado, e sempre as temos, são muitas, porque não são poucas, nós somos pesados a economia espiritual, muito pesados, nos diz Emmanuel, porque nós cometemos muitos erros. Nós alavancamos para nós o que há de melhor. A gente sempre acha que é melhor, né? Buscamos para nós. E nisso que nós fazemos essa busca, nós não prestamos atenção que estamos levando uma ofensa, se podemos dizer assim, às leis de Deus. Nós estamos agredindo as leis de Deus, quando nós só pensamos nos nossos interesses, que muitas vezes esses interesses, e quase sempre, vêm nos prejudicar de futuro. Nós queremos o imediatismo, queremos resolver questões imediatas, não nos importamos com nem imaginamos que estamos contraindo dívidas. Contraímos dívidas porque levamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, agredimos as leis de Deus, e essas leis divinas são as leis que regem a existência de todos nós. Quando nós as violentamos, as
vilipendiamos, nós simplesmente estamos adquirindo débitos para nós, débitos que vamos carregar a vida afora, nessa e nas outras existências, nas outras encarnações. Então, quando eu chego agora, estou encarnado aqui e agora, encontro muitos obstáculos no meu caminho, por certo, eu não quitei as minhas dívidas, eu estou com dívidas que ficaram na retaguarda, que vieram até hoje me acompanhando, e eu preciso resgatar essas dívidas, esses títulos, vamos dizer assim, entre aspas, que estão atrapalhando, atravancando a minha marcha. E eu quero prosseguir, eu quero crescer, eu quero evoluir, porque assim Jesus deseja e nos ensina como nós devemos prosseguir, porque é a vontade de nosso Pai, que todos os seus filhos progridam, persigam aquilo que desejam, mas pagando os seus débitos, quitando os seus débitos, servindo a causa do Mestre, mas com verdade, com inteireza. Não podemos a todo custo querer prosseguir sem resguardar os nossos defeitos que estão ainda pendentes de solução. Nós temos muitos erros pendentes de solução que nos causam muitos defeitos e são agressões à lei divina. Então, isso daí nos leva ao compromisso de ter que resgatar esses débitos. E como nós vamos fazer isso? Trabalhando, por certo, criando oportunidades para resgatarmos os débitos de acordo com cada um deles. Então, Emmanuel vai nos trazer nessa lição essas conclusões a respeito desse assunto. Vejamos o que Emmanuel nos diz a respeito, né? Então, provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejamos muitas coisas, esperamos muitas coisas, mas essas coisas não vêm, não chegam até mim, não me chegam. Mas por que será? Eu oro tanto, eu procuro tanto fazer as coisas certas e, no entanto, eu não consigo resolver essas questões. Elas estão sempre atravancadas, paradas, presas. Por que será? Emmanuel nos explica. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Se você tem essa dificuldade, é porque você tem um problema em relação a essa questão. Se você tem um problema, é um débito que está aí, um ou mais, e você precisa resgatá-lo, quitá-lo, porque se você não consegue resolver uma questão, ou de duas uma, ou não é da vontade de Deus, ele não quer que você faça determinada coisa porque vai te prejudicar, ou então você tem débito em relação a essa questão e precisa quitar esse débito. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Ora, se eu tenho um credor, ele me bate a porta de meia em meia hora, me encosta na parede e diz, você me paga o que deve, paga ou eu te coloco na cadeia, te mando prender. Você está ali com o credor aos seus pés. Aos seus pés, não, melhor dizendo, está ali prendendo os seus pés, impedindo que você caminhe. E o que você faz? Você tem que pagar, tem que quitar aquele débito, senão o credor não há de sair da sua porta. Assim diz Emmanuel, né? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Ele não há de sair dos nossos pés, ele está nos prendendo, ele está nos impedindo a marcha. Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Ele comete uma falta, ele há de repousar sem reparar essa falta?
Possivelmente não, porque nós temos leis, não só as leis de Deus, que nós muitas vezes e sempre nós afrontamos, mas temos também a lei dos homens, que também afrontamos muitas vezes. E o delinquente, quando ele afronta a lei de Deus, ele tem uma justa reparação a pagar. Se ele não paga, ele será detido por causa desta falta e não poderá prosseguir na sua jornada. Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura. Sim, materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta. Sim, também há de coroar, sim, com certeza. Mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. Você tem certeza que receberá o triunfo das coisas que você faz, você receberá o aplauso justo por tudo aquilo, todas as questões que você soluciona, tudo que você acha que faz de melhor, porém você não consegue chegar ao final das coisas. Você se sente embarreirado, impedido, preso. Isso porque há dívida no caminho. Você se reconhece, portanto, preso ao círculo de certas obrigações, como diz Emmanuel. Por exemplo, o lar convertido em forja de angústia. Quantos de nós não passamos, e quase todos nós temos as nossas questões mais difíceis, como diz Emmanuel, no cadinho do lar, ali naquele recanto onde estão reunidos personagens do passado com dívidas contraídas entre si para repará-las. Então estão ali juntos no cadinho denominado lar para reparar essas dívidas. E, no entanto, muitas vezes nós dizemos, mas eu não sei o que se passa, eu trato ele tão bem, eu trato ela tão bem, eu faço tudo o que posso, mas com certeza há débitos em relação àquela pessoa que ficou no passado e não foram pagos, não foram resgatados. Então, nós estamos juntos para resgatar novamente. Então, no cadinho do lar, nesse lar, diz ele, o lar convertido em forja de angústia. Então, o que acontece? O lar se converte em forja de angústia. Ali nós encontramos todas as nossas angústias e não sabemos como resolver. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. Você tem uma casa de trabalho, você cumpre com as suas obrigações, no entanto, você está sempre se sentindo desprezado, injuriado, sofre crueldades, que você não imagina por quê. Eu não faço outra coisa que não seja trabalhar, porque será que eu sofro tanta injustiça? Entre aspas também. Porque, na verdade, nós já fizemos em outros tempos. E a dívida não desaparece. Ela não apaga. A dívida, quando nós a cometemos, o erro que nós cometemos, em razão das muitas imperfeições que temos, esses erros, eles nos acompanham, eles nos seguem. Enquanto nós não pagarmos o nosso débito, ele estará presente na nossa vida. E nós iremos sentir mais de perto esses erros e essas dívidas quando nós encontramos com o nosso credor. Aí que nós sentimos mais de perto o comprometimento. Precisamos resgatar essas dívidas, precisamos saldar os nossos débitos, mas eu preciso me concentrar naquilo que eu preciso fazer para resgatá-lo. Como eu devo fazer? Como eu sei que aquele irmão meu é um devedor meu? Como eu sei? Porque nós temos problemas em relação um ao outro. Então nós vamos buscar encontrar a solução. E o nosso Pai há de nos mostrar. Jesus está sempre conosco.
E prossegue Emmanuel. Também temos o problema do passado, no caso do parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Você espera receber carinho de um ente querido. No entanto, aquele que deveria te trazer carinho, porque você sempre foi bom e devotado para com ele, ele te menospreza e te traz a ingratidão como prêmio. Você, então, se sente desprezado, se sente injustiçado, porque, na verdade, eu não fiz nada para merecer isso. Com certeza fez. Só que você não se recorda de momento que o erro que você cometeu. Mas Deus é justo e nós sabemos disso. E prossegue Emmanuel, a rede dos obstáculos. Muitos obstáculos no caminho. Caminho de um lado, caminho para o outro e sempre obstáculo no nosso caminho. A conspiração das sombras. Portanto, temos que pagar as nossas contas com a sombra, diz Emmanuel, para que a luz nos favoreça. Nós só vamos encontrar a luz quando nós pagarmos essas dívidas. A perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente, tudo isso são dívidas que espalhamos e que vêm das nossas horas passadas, dos nossos tempos passados. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Se você está cumprindo com a sua obrigação, continue cumprindo. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Paguemos nossa conta com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Vamos sempre alcançar a felicidade, porque ela nos está reservada. Mas temos que continuar insistindo no nosso trabalho no bem. Aquele que trabalha no bem e ama, ele estará pagando as suas dívidas. Porque nós só pagamos as dívidas que temos quando nós retribuímos o mal com o bem, quando nós damos amor ao invés de desprezo, quando nós pagamos a ingratidão com amor. Aquele que nós damos carinho e nos paga com ingratidão é um credor. Nós precisamos resgatar essas dívidas. Para resgatar, eu só resgato com amor. Eu terei que dar a ele mais amor para que finalmente, um dia, eu esteja quite com a minha obrigação. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Sim, resgatarmos as nossas dívidas e depois estaremos livres para sermos felizes, como todos desejamos. Todos nós queremos a felicidade, mas precisamos pagar as nossas dívidas. Que Jesus nos dê a oportunidade da quitação, porque ela sempre se coloca, nós muitas vezes não a vemos. Portanto, vamos orar e pedir que essa oportunidade nos venha sempre, para que possamos quitar as nossas dívidas. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos defenda e até a próxima semana, se Deus quiser.